artificial está transformando a mineração de maneiras inimagináveis. Hoje, robôs podem prever localizações, mapear áreas detalhadamente e até mesmo resgatar trabalhadores em situações de risco. A automação avança a passos largos, moldando o futuro da indústria. A pergunta que ecoa é: até onde a inteligência artificial pode nos levar nesse setor? O horizonte é vasto, e as possibilidades são infinitas. O que nos aguarda é uma mineração mais eficiente, segura e inovadora, tudo graças ao poder da inteligência artificial. Olá a todos, nós estamos aqui reunidos para fazer mais um webinar, nosso quarto webinar da Faculdade de C, que é da área de mineração. E o nosso tema, nós vamos discutir um pouquinho sobre a inteligência artificial na indústria da mineração. Eu sou a professora Ana Rosa, eu sou graduada em Química, sou mestre e doutora em Química pela UFMG e também sou professora e gestora do curso de mineração, tecnólogo em mineração da Faculdade de C. E como professora André Alvarenga, que é graduado em Engenharia de Minas, também pela UFMG, mestre e doutor em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, também pela UFMG. Bom, para começar, falando um pouquinho sobre a inteligência artificial, eu vou situar um pouquinho o porquê desse tema. Quando a gente fala do setor de mineração, a gente tem que lembrar que ele faz parte de uma indústria. E a indústria hoje, ela já está muito avançada, o que a gente chamaria de quarta geração, o que a gente chama de indústria 4.0. Que é aquela indústria em que ela tem a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, como a inteligência artificial, o uso de robótica, E o principal objetivo é justamente promover a digitalização das atividades industriais, melhorando os processos e aumentando a produtividade, além de buscar a sustentabilidade e a otimização dos resultados. O setor da mineração ele é um setor que ele contribui em grande parte para o desenvolvimento socioeconômico e humano, principalmente no Brasil. E nos últimos anos vem tendo uma grande demanda global para que as matérias-primas sejam matérias-primas cada vez mais de melhor qualidade. O mercado de trabalho ele é bastante restrito e também elevar os padrões de requisitos na produção. E isso tudo vem se tornando um grande desafio para a indústria da mineração. Ou seja, ela também teve que aderir a esse conceito da indústria 4.0. Então, a gente também tem a mineração 4.0. Bom, as grandes empresas hoje elas já estão aderindo, se já não estão totalmente inseridas, já estão fazendo essa transição para a indústria 4.0. E um dos principais focos é a questão da produtividade. Nós temos isso como um fator fundamental nesse processo da mineração, justamente porque esses resultados eles têm contribuído muito para o crescimento, juntamente com a otimização da performance de equipamentos, seja por meio de plataformas digitais, e com isso vem aparecendo sistemas de controle e monitoramento e até mesmo uma conexão entre os meios de comunicação. A sustentabilidade também é outro fator muito importante, foi muito decisivo na hora dessa transição da indústria 4.0, justamente porque com esse conceito e essa utilização de tecnologias tem se conseguido cada vez mais diminuir consumos que não eram necessários, diminuir a degradação de áreas e também reduzir o impacto e a geração de resíduos, que é uma das grandes preocupações que nós temos hoje em dia. Outro fator que também foi bem presente é a questão da segurança. Com as atividades da mineração, elas são enquadradas no que a gente chama de fator de risco 4. Lembrando que essa escala ela vai de 1 a 4, sendo 1 de risco muito baixo e o 4 de risco alto. Então havia uma grande quantidade de acidentes. Por mais que se tivesse toda a preocupação em fazer treinamentos, ainda ocorriam muitos acidentes nas áreas de mineração. E a mineração 4.0 ela veio justamente otimizar a segurança nos trabalhos,
visando tanto a saúde dos trabalhadores, quanto também a questão da saúde do entorno, né? Já que se tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com a menor geração de resíduos. Então, todo o entorno também está saindo favorecido, né, com essa implementação da indústria 4.0. E também o autodiagnóstico, que também foi uma das grandes vantagens, que tem talvez um maior destaque, eu posso dizer assim, justamente porque com essa revolução tecnológica, ela passou a contribuir para que equipamentos que se disponham, né, de recursos que estão permitindo eles mesmos fazer a sua condição de análise, né? Eles fazem o seu diagnóstico com uma certa antecedência, então com isso não se tem necessidade de se manter equipamentos ou processos parados por muito tempo, né? Então isso veio gerar, né, um grande avanço para a indústria da mineração. Quando a gente fala em termos da operação da mina, né, nós podemos utilizar aí diversas tecnologias que vêm transformando, né, em realidade esse avanço da indústria 4.0. E a gente pode citar, por exemplo, os drones, né, aqueles pequenos aviõezinhos, né, que têm uma grande utilidade, né? Uma delas é fazer um mapeamento de pilhas, que são alvos de extração, né? Eles fazem o gerenciamento dos terrenos de exploração, né? E a partir da inserção de drones na coleta de informações, foi possível ter uma redução de custos, né? Otimizando também o tempo de coleta e promovendo também uma grande quantidade de uma segurança maior para os operadores, né? Visto que em alguns casos a coleta desses dados estava totalmente atrelada a grandes riscos. Bom, o uso da inteligência artificial, né? Ela passou a integrar máquinas de mineração, como por exemplo a gente tem, e eu vou falar um pouco mais adiante, dos caminhões autônomos, né? Escavadeiras subterrâneas, né? Que funcionam a partir de uma central de controle remoto. A gente tem também as operações integradas, né? O que é isso? São sistemas projetados com ferramentas e dados que vão possibilitar o acompanhamento geral do panorama de uma mina, ou seja, desde o início da sua exploração, né, da sua extração, até chegar na parte do processamento dessa mina. E também o Learning Machine, que é uma ferramenta que permite uma análise de diversos dados através de algoritmos e consegue identificar os melhores lugares para a exploração dos minérios. Então a gente consegue observar que a inteligência artificial ela não está atrelada apenas em um momento, né, na indústria da mineração. Ela está desde o início, quando se decide fazer essa pesquisa de campo, né, até a parte final, a parte do processamento. Né, e com isso vem gerando uma grande, como eu falei, um grande custo-benefício, né? Tem se diminuído muito os custos e com isso tem gerado uma maior produtividade nesse setor. Com relação, né, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre as aplicabilidades da inteligência artificial, depois o professor vai dar alguns exemplos, né, mais específicos. A gente pode falar em termos da questão de segurança, no monitoramento e detecção de gases e perigos. Né? Então, com o uso de pequenos robôs, por exemplo, quando você vai fazer um tipo de perfuração, um determinado tipo de rocha, onde é possível ter a liberação de gases tóxicos, né? Ou em minas, onde há a possibilidade de radiação, esses robôzinhos eles conseguem fazer todo esse monitoramento. Né? Então, ele consegue já direcionar para que não ocorra contaminação. Outro momento que a gente pode falar com relação a isso é que pode ser feito todo o processamento e quando houver essa dispersão desses gases tóxicos, pode soar um alarme e com isso, se houver pessoas na linha de perfuração, essas pessoas são retiradas a tempo. Então, com isso a gente está preservando ainda mais a segurança dos trabalhadores. Com relação à amostragem, né, esse é um ponto também muito interessante, porque a gente tem os amostradores autônomos, né? Eles vão coletar amostras, tanto dos minerais, da atmosfera, de gases, né? E conseguem fazer toda uma avaliação. Né? Esses sistemas inteligentes,
eles conseguem fornecer, como eu falei anteriormente, alertas precoces, né? Sugerindo assim, medidas preventivas e redução da necessidade de acesso de trabalhadores a áreas que sejam perigosas. Aplicação no processamento mineral, né? Também o uso da inteligência artificial toda a linha de produção, toda a parte do processamento, como eu falei, ele aumenta e muito a eficiência. Por quê? Porque ele consegue fazer a detecção apenas do mineral, do minério que eu tenho interesse, e não extrair tanto o que a gente chama de minério de gangue, ou mineral de gangue, que seria aquela parte que não é economicamente viável. Então, quando chega no processo, na parte da britagem, você consegue reduzir e muito o custo, justamente porque é só o meu minério de interesse. Fazendo o processamento em algo que não vai ter utilidade alguma. E eu quero agora dar um exemplo, né, sobre o uso da inteligência artificial. Para quem não conhece, existe uma mina da Vale no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, que é conhecida como mina Brucutu. Essa mina, ela foi a primeira mina onde se teve caminhões autônomos. Né? Esses caminhões, como eu falei, eles são gerenciados por uma central de controle, né? E ele está em toda a linha de retirar e levar até a parte do processamento. Cada caminhão desse ele consegue suportar transportar em torno de 240 toneladas, né? Que já é uma grande quantidade se a gente parar para pensar. E o mais interessante é que se por um acaso alguém estiver no meio do caminho ou tiver uma rocha que se desprendeu alguma coisa, ele para, ele tem um sistema de detecção, então ele para, ou isso tem que ser retirado, ou então tem que ser reprogramado para ele continuar o trabalho. Então com isso, se diminuiu e muito a questão de acidentes, né? Uma rocha, o caminhão poderia bater, poderia sofrer um acidente. E os motoristas também, né? Quem estava controlando esse caminhão de dentro passa, como se diz, ter uma maior segurança, porque agora ele fica, né, numa central de controles, e nesse controle a gente tem GPS, a gente tem radares, né? Todo o processamento para que a gente consiga fazer essa extração. E isso começou a ser implementado desde 2018, né? E foi a primeira mina no Brasil que teve essa implementação desses caminhões autônomos. Outro exemplo que eu quero citar também do uso da inteligência artificial é na mina de Vazante, né, em Minas Gerais. Eles fizeram, como essa mina é uma mina subterrânea, eles têm um processamento de ventilação, que é extremamente necessário. Então, o que acontece? Antigamente, essa ventilação ela era contínua, dia e noite. Tendo pessoas trabalhando ou não, essa ventilação estava sempre ligada. Agora, ela tem todo um sistema de detecção e que se não tem ninguém no túnel, ela para. Então, com isso, conseguiu ter uma redução muito grande, principalmente em questões energéticas, né? E com isso também tem-se uma melhor ventilação, justamente no momento que está ali tudo é ativado, as pessoas saíram, essa ventilação pode cessar. E só para finalizar, um outro exemplo também que eu achei muito interessante é numa mina de bauxita em Miraí, em Minas Gerais, em que toda a parte do processamento, do tratamento de água da mina, ele é feito por automatização. Então, existe, né, pontos tanto da água que chega nesse processamento, quanto a água que vai sair, né, que vai ser devolvida ao meio ambiente, ela é monitorada, principalmente pH, né, umidez, né, a vazão. E com isso, facilita-se muito, porque antigamente tinha que se chegar, fazer a medida, fazer a coleta, ir para o laboratório, fazer a medida. Ah, não! Ultrapassou o pH, ela não está adequada para se devolver ao meio ambiente. Então, voltaram, faziam todo o tratamento, fazia a coleta, verificação. Ah, não, agora ela está muito abaixo. E com esse processamento sendo feito lá no loco, né, consegue-se fazer esse controle. Então, com isso, houve uma redução muito grande
do uso de produtos químicos. Né? Com isso, a água ela consegue chegar num padrão que é de acordo com o que está na legislação e ela pode ser devolvida ao meio ambiente de forma própria para ser utilizada. Né? Então, aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, né, de uma forma mais geral da questão da inteligência artificial no uso da mineração. Né? Eu quero passar agora para o professor André, que ele vai nos passar outros exemplos da utilização da inteligência artificial na mineração. Boa noite a todos, boa noite, Ana, obrigado pelo convite, né? É sempre bom reunir para tratar de mineração, né? E hoje a gente está trazendo um tema que no início me pareceu assim um pouco distante da mineração, mas na verdade é porque a gente não se dá conta de que está vivendo com a inteligência artificial e não para de pensar que está nesse meio, né? A inteligência artificial, ela está intrínseca à nossa vida. E na mineração não é diferente, né? A gente tem diversos processos que fazem o uso da inteligência artificial e a gente não se dá conta às vezes, né? Então, a minha proposta aqui é trazer um pouco de conceito sobre inteligência artificial e também trazer alguns exemplos. Você já trouxe muitos exemplos que a gente conseguiu perceber com os exemplos da professora Ana, é que a inteligência artificial está aplicada em uma diversidade muito grande de processos, né, e de situações e com benefícios também, não só para o processo, mas em relação à segurança também, né? Então eu começo a minha fala conceituando um pouco do que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um termo que está muito na moda nesses últimos anos, mas não é uma coisa nova. Inteligência artificial, os primeiros registros datam lá da década de 50, né? Quando a gente teve o desenvolvimento dos computadores. É claro que lá na década de 50, o que se fazia com a inteligência artificial não é o que se faz hoje com a inteligência artificial. E com a evolução, novas técnicas de inteligência artificial foram se desenvolvendo, né? E trazendo mais aplicações para o nosso meio, né? Principalmente a mineração. Então, uma das técnicas que eu gostaria de destacar é a questão do Machine Learning, que é uma técnica de inteligência artificial que busca estruturar os dados, ter um aprendizado com esses dados e depois tomar decisões, né? Então, o Machine Learning, ele estrutura os dados, aprende com aqueles dados e toma decisões a partir daqueles dados. Essa técnica ela começou a ser desenvolvida lá nos anos 80, né? E hoje não, né? A gente já está em 2020, mas lá nos anos 2010, na virada do século, né? Do século 20 para o 21, a gente teve o desenvolvimento de uma outra técnica que é o Deep Learning. Então, o Deep Learning ele vai usar de técnicas de Machine Learning para que a decisão da máquina fique mais fisiológica. O que significa isso? O que significa dizer isso, aliás, né? Significa que a gente está tentando fazer com que a máquina pense com a fisiologia do cérebro humano, né? Ou talvez a máquina mais complexa que a gente tem hoje seja o cérebro humano. E o alvo da inteligência artificial é chegar no processamento de dados que o cérebro humano tem. É claro que o cérebro humano, ele processa muitos dados, mas isso leva tempo. O que para a inteligência artificial a gente não tem não é uma preocupação muito grande, porque a máquina ela não vai cansar, o ser humano cansa. E é isso que traz, né, um pouco de lentidão no processo de análise que a gente não tem na inteligência artificial. E mais recentemente, corroborando essa sua ideia que você apresentou da indústria da mineração 4.0, a gente tem a mineração, a gente tem a internet das coisas, que já é a evolução da mineração 4.0. Porque a internet das coisas, na internet das coisas, aliás, a gente vai integrar todos os sistemas.
Então, o exemplo que você deu foi fantástico da mina de Brucutu, do caminhão sendo controlado de maneira remota. O caminhão sendo controlado de maneira remota, ele tem o GPS que vai marcar a posição dele, e se ele e tem outros sensores, claro, né? Se ele encontrar um obstáculo, ele vai sinalizar que existe aquele obstáculo e a posição dele vai ficar parada. Então, uma pessoa tem que interpretar e mudar a rota, né? Com a internet das coisas, esses sistemas eles vão se comunicar. Então, já não vai depender tanto da interpretação da pessoa, né, do ser humano, para que a máquina desvie o caminho. E é claro, né, quando a gente está trabalhando com a internet das coisas, se tiver um caminhão, nesse caso, parado por um problema, né, de uma rocha que se desprendeu do caminhão da frente e tiver vindo um outro caminhão atrás, a internet das coisas vai fazer com que o caminhão de trás já tome uma decisão sobre vou frear agora, vou deixar para frear quando eu estiver mais perto para evitar a colisão. Isso porque todos os sistemas vão estar integrados, né? Então, essa é a evolução da inteligência artificial, né? Chegando até a internet das coisas, que é o sistema mais integrado possível dentro de uma indústria da mineração, né? A outra proposta que eu trouxe, né, é para a gente analisar um pouco os exemplos de inteligência artificial no processamento mineral. A inteligência artificial realmente está presente em todas as fases da mineração. Desde o momento em que a gente está buscando sítios em que pode ocorrer uma mineralização, até o nosso despacho do nosso concentrado lá no porto, né? Então eu reuni alguns exemplos dessa cadeia toda, mais voltado do processamento para frente, para ilustrar essa situação aqui para a gente, né? Uma das coisas que a inteligência artificial trouxe para a gente foi o desenvolvimento de alguns equipamentos, né? Um desses equipamentos que eu considero que seja o equipamento que tem mais inteligência artificial embarcada seria os ORSORT. O que são ORSORT, né? São equipamentos que fazem uma pré-concentração, dependendo da situação, pode chegar até um nível de concentração de minerais que tem uma característica de destaque. Por exemplo, vamos supor que a gente, no minério de ferro, uma das características que destacam é a cor. O mineral de quartzo que compõe o minério de ferro, ele é branco, e a hematita e os óxidos de ferro, eles são escuros, né? Então, o ORSORT, ele consegue avaliar essas características e ejetar aquele material que não interessa para ele, né? Fazendo isso, a gente tem uma pré-concentração desse material. É claro que a gente não vai fazer isso numa partícula muito pequena, porque a hora que a gente faz essa ejeção, que normalmente é por sopro de ar, a gente acaba arrastando mais partículas do que aquela que a gente tem interesse. Então a gente tem que fazer isso numa partícula de tamanho mínimo, máximo que o equipamento aceita, né? Então eu não vou estar na situação em que eu tenho a liberação dos meus minerais, mas com isso eu consigo minimizar a sobrecarga no meu moinho, ou no meu britador, ou no meu moinho. Então isso é uma inovação que a inteligência artificial trouxe para a gente no processamento mineral, que reduz a quantidade de energia que a gente vai usar na fragmentação, pode reduzir o tamanho dos equipamentos, né? Então os ganhos eles não são só técnicos, né? Eles são também econômicos e com certeza de segurança. Outro aspecto que a gente pode ter nesse sistema de ORSORT é o uso de outras propriedades que a gente não poderia utilizar nos métodos convencionais de concentração, né? Por exemplo, a radiação, no caso de minérios uraníferos, por exemplo, a gente consegue
detectar a radiação e ejetar aquela partícula, que agora é do nosso interesse, né? A gente consegue ejetar aquela partícula para depois passar por um processo de concentração mais fino, né? E aqui a gente pode usar diferentes técnicas de sensores, né? Desde de cor, né, que está relacionado à questão visual, à radiação. A gente pode usar também a composição química baseada em fluorescência de raio-x, né? Transmitância de raio-x também, e ressonância magnética. Então, a gama de sensores que a gente pode usar é muito grande. Só que como que esse equipamento funciona? Ele funciona em uma correia transportadora. Então, o tempo de captação da propriedade e de tomada de ação pro equipamento, ele é muito curto. E é aí que entra a inteligência artificial para solucionar esse problema de tempo que a gente tem. Então, a inteligência artificial, ela recebe os dados da captação, processa e já toma ação logo em seguida. Isso demora menos de 1 segundo, dependendo da propriedade ou da característica que a gente está utilizando, essa decisão é feita em milissegundos. Então, isso trouxe um ganho muito grande para a gente em termos de processamento, né? Outro tipo de exemplo que eu localizei e gostei bastante é em relação ao controle de alimentação em uma peneira, né? Quando a gente está trabalhando com peneiramento, se a gente adiciona muito material na peneira, a gente diminui a eficiência do peneiramento. Então, esse controle de alimentação, ele tem que ser feito com constância, né? Então, a inteligência artificial, ela veio para fazer essa avaliação de maneira constante e instantânea, né? O que eu quero dizer de maneira constante e instantânea, né? De maneira constante, porque a gente está fazendo a captação de imagem da peneira o tempo inteiro, né? O tempo inteiro que está sendo alimentado, a gente está com uma câmera filmando uma determinada porção da peneira. E associada a essa filmagem, a gente tem um algoritmo, né, de inteligência artificial que consegue determinar a distribuição granulométrica das partículas no deck dessa peneira. Então, isso de maneira constante, né? E de maneira, utilizando a inteligência artificial, a gente vai conseguir ter para cada instante essa distribuição granulométrica. Então, é mais fácil a gente tomar essa decisão, é mais fácil uma máquina tomar a decisão de, eu tô com muitos finos no primeiro deck da peneira, então eu vou diminuir a minha alimentação para que a minha eficiência de peneiramento melhore. Ou não, eu estou vendo muitos espaços vazios na minha peneira, então eu estou perdendo produtividade. Aí o próprio sistema, ele controla a alimentação da peneira, certo? Então, nesse sentido, a gente tem a tecnologia de análise de imagem embarcada com a inteligência artificial para fazer a distribuição desse tamanho e tomar a decisão de aumentar ou diminuir a taxa de alimentação da peneira, né? Mas aí você pode perguntar, então como que isso era feito antes da inteligência artificial, né? Porque hoje a inteligência artificial resolve muitas coisas, mas e antes disso? Antes disso, a gente tinha o operador que subia lá próximo na área de visualização do equipamento, observava, descia as escadas e ia lá, alterava a alimentação da peneira. E aí ele tinha que voltar lá até que ele descesse, alterasse, e essa alteração fizesse efeito lá na peneira, demandaria um tempo. E aí, a gente tem aqui ganhos no sentido de que a gente não depende mais da inspeção visual do operador, porque a avaliação do operador é muito subjetiva. Ele não tem uma escala para medir a granulometria. Quando a gente passa isso para a inteligência artificial, a gente tem parâmetros para medir, para determinar, aliás, a distribuição granulométrica. Então, isso torna mais fácil a tomada de decisões, né? Além disso,
a gente tem também o risco que esse operador estava exposto, né? Porque ele vai subir lá na grade do equipamento e vai observar o que está acontecendo. Normalmente, quando ele tinha que subir, quando ele subia, né, no equipamento para fazer essa inspeção, ele estava amarrado a um sistema que, se ele caísse na peneira, a peneira tinha que desligar, né? Então, a gente ganhou em segurança, evitando com que o operador, né, caísse na peneira e aí tivesse um risco de acidente, de trabalho, etc. E ganhou também na absorção da mudança, né? Hoje a gente consegue fazer essas alterações de maneira muito mais rápida. E o próprio equipamento vai absorver isso de maneira mais rápida. Porque ele sai de uma situação em que ele estava trabalhando de maneira atolada, né, com muito material, para uma flutuação muito perto da operação ótima. Então, esse exemplo, né, é um exemplo extremamente importante que aumenta não só a produtividade, mas a regularidade de uma operação de processamento mineral, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui, agora de um processo um pouco mais físico-químico, né, que é a flotação, é a situação da gente conseguir medir, sem fazer uma análise química, como que está o processo de flotação, né? No caso ideal de flotação, para quem não conhece a flotação, ela é um processo de separação de misturas, né, de polpa, onde a gente vai passar uma corrente de ar pela polpa e o que tem característica, né, de interagir com o ar vai ser arrastado para formar a espuma. A gente consegue avaliar como que está a situação, avaliar e atuar na dosagem dos reagentes, avaliando só a estrutura da espuma, né? Uma avaliação superficial, claro, mas consegue entender como que está o funcionamento dos equipamentos, né? Se a dosagem está adequada ou não para aquela formação da espuma. A formação da espuma ideal é aquela que tem o menor tamanho de bolhas e as bolhas mais carregadas de partículas. Então, se a gente tem bolhas grandes, provavelmente essas bolhas, a quantidade de espumante não está suficiente, né? Ou se a gente tem partículas que estão... Se a gente tem bolhas que estão pouco carregadas de sólido, pode ser um sinal de deficiência na dosagem do coletor, né? Então, é importante... a inteligência artificial consegue avaliar essas características da espuma sem fazer uma análise química e conseguir atuar no nosso processo para melhorar essa situação, né? Outra situação bastante interessante também em relação ao processamento mineral é que quando a gente está trabalhando com processamento mineral, a gente está trabalhando com materiais particulares. E a gente precisa de transportar esses materiais de um lado para o outro, né? Quando ele está lá na mina, a gente transporta ele da mina para a unidade de tratamento, né, de minérios. E quando ele está dentro, quando ele chega na unidade de tratamento de minérios, ele também precisa ser transportado, né? E aí a gente tem duas técnicas para transportar esse minério, né? Ou pelo bombeamento de polpas, que são suspensões, né, de sólido líquido, ou mesmo pelo transporte do próprio sólido granulado, sem a presença de água, né? E nesse caso, a gente tem exemplos de uso de inteligência artificial para controlar não só o transporte, mas a disposição desses sólidos, né, no local que ele vai ser depositado, né, o local que ele vai ser colocado em seguida, né? Então eu trouxe 3 exemplos, ou 2, acho que são 2, relacionados a esse transporte de sólido granulado, né? O primeiro deles diz respeito à formação de pilhas. Quando a gente está trabalhando com sólidos granulados, a gente precisa de formar essas pilhas para que essas pilhas depois sejam retomadas para alimentar a nossa própria usina de concentração, nesse caso, né?
Então, a inteligência artificial, ela consegue inspecionar as correias durante a formação da pilha e consegue controlar a velocidade de deslocamento do equipamento formador da pilha. Então, se é um material muito fino, né, ou se é um material mais grosseiro, a velocidade de deslocamento do equipamento formador da pilha ele vai ser diferente. Então, a inteligência artificial consegue avaliar o tipo de material que está na correia e controlar essa velocidade. Ao mesmo tempo, a gente tem a formação de pilhas de diversas maneiras, né? Uma pilha pode ter o formato cônico, uma pilha pode ter um formato alongado, e isso tudo vai depender do tipo de material que a gente está fazendo à disposição e de quais equipamentos vão retomar esse material depois, né? Que vão pegar esse material para devolver ele para a usina. Então, a inteligência artificial, ela consegue, né, não só ajustar essas questões da distribuição do material, mas dependendo da configuração, ela consegue identificar qual é o tipo de pilha que foi formada. A gente tem várias maneiras de depositar o material na forma de pilhas. Então, a inteligência artificial só de inspecionar visualmente, né, ela consegue detectar qual tipo de pilha foi formada e qual é o melhor método para tomar aquela pilha, né? E nesse sentido, a gente ainda tem uma outra questão que é extremamente importante na formação de pilhas com o uso da inteligência artificial, que é a estabilidade da pilha. Então, eu não posso ter uma pilha que seja muito instável, porque na hora que eu estiver retomando essa pilha, ela pode desmoronar, né? Ou ela pode abrir, né, com o tempo. Então, a formação de pilha ela é muito importante e a inteligência artificial vai entrar ajudar nessa situação. Outro aspecto também relacionado ao manuseio de sólidos granulados tem a ver com o carregamento dos vagões do transporte, né? A mineração ela não se desenvolve no litoral, mas a gente comercializa os concentrados no porto, né? Então a gente tem que transportar esse material daqui para lá, ou de onde ele foi produzido para uma região portuária, né? Então, quando a gente faz essa distribuição no vagão, a gente tem que levar em consideração algumas situações. Por exemplo, eu não posso distribuir o meu material de maneira aleatória, né, no vagão. Eu tenho que evitar concentrações do material nas laterais do vagão. Porque o trem, ele sai daqui de Minas, né, nós estamos em Minas, e chega aos portos no litoral. Ele faz curva nesse caminho. E se o material estiver mais deslocado para um lado do que para outro, isso vai mudar o centro de gravidade do vagão. O resultado disso é o descarrilamento do trem, né? Então a gente tem a inteligência artificial, aliás, ela vem para controlar essa distribuição. Então a gente, além de ajustar a posição do chute de transferência, né, do concentrado, ela vai inspecionar depois do enchimento do vagão como que essa carga está distribuída na superfície do vagão, né? Então, se ela estiver um pouco deslocada, o próximo vagão ele já vai ser corrigido para que ela tenha um coroamento na parte central do vagão, né? Isso é importante porque o material, quando ele está em um de trem, ele vai sendo chacoalhado daqui para lá, né? Então, se ele estiver mais de um lado do que do outro, pode ainda perder material nesse sentido. Então, a ideia da inteligência artificial aplicada nesse sentido é fazer com que as bordas do vagão tenham exista um espaço, né, para as bordas do vagão para que o minério ele não caia. E na hora de montar o coroamento do vagão, esse coroamento não seja maior do que a capacidade do vagão. Porque com a vibração daqui até o corpo, se esse material
ficar plano no vagão e for maior, ele vai cair, né? Então esse é mais um exemplo, né? Outro exemplo que eu tenho, que eu gostei bastante, e esse eu não conhecia até então, é a respeito do carregamento de navios também de sólidos granulados. Quando a gente está lá no porto, a gente descarrega o vagão de trem e nem sempre o concentrado vai direto para o embarque. Às vezes ele precisa ficar armazenado e às vezes está armazenado exposto ao tempo, né? Se tem chuva, pode ter água, né, nesse material, e o carregamento é feito por correios transportadoras também. Só que aqui a inteligência artificial ela está programada para fazer a identificação de água livre, né, na correia. Se houver identificação de água livre na correia, qual que é o impacto que essa água livre vai causar no transporte do material? O navio, enquanto ele está transportando, né, ele passa por algumas tormentas, por agitação das ondas e etc., que podem fazer com que, dependendo da quantidade de água livre, esse material se liquefaça. E aí dificulte a navegabilidade do navio, né, ao longo dessa tormenta e etc. Porque o material ele vai deixar de se comportar como um sólido e vai se comportar agora como um fluido. Né? Então, essa questão ela é bastante crítica. Alguns portos eles já cobrem esse material para evitar a presença de água livre, né? E outros fazem o carregamento imediato. Né? E mesmo com o carregamento imediato, quando a gente tem transporte a longas distâncias, a gente pode ter a influência de chuva no modal ferroviário, que vai levar água livre para essa parte, né? Então, assim, esses são exemplos da importância que a inteligência artificial tem para a gente. Mas antes de finalizar, eu queria trazer um outro exemplo que está relacionado à caracterização dos minerais, né, e dos minérios em si. Quando a gente trata de concentração mineral, dos pilares da concentração mineral é que a gente tenha as partículas liberadas, né? Ou seja, que as partículas do meu minério, né, sejam constituídas por minerais individualizados. Nem sempre isso é possível, né? E às vezes a gente nem precisa de chegar no 100% dessa liberação. Mas, retomando lá, né, o exemplo do minério de ferro, a gente consegue avaliar isso com muita facilidade, porque eles têm cores diferentes, os minerais constituintes do minério de ferro, que são o quartzo e a hematita. Quando a gente vai para uma situação, por exemplo, de minerais fosfáticos, os minerais eles têm praticamente as mesmas cores, entendeu? Então a gente não consegue determinar esse grau de liberação através de uma análise óptica como a gente conseguiria fazer nos minerais do minério de ferro, né? Então, com isso, veio o desenvolvimento de um software que faz isso pra gente, que é o MLA, né? É o Mineral Liberation Analysis, que faz esse tipo de cálculo baseado em uma análise de imagem, mas aí não é uma imagem óptica, é uma imagem de elétrons, e também associado com a análise química daquela partícula. Então ele faz essa análise, né, ele obtém a imagem e depois ele pega cada partícula e faz uma análise química de varredura em cima daquela partícula. O próprio software ele consegue falar, olha, se eu tenho uma partícula mista, em um determinado momento da varredura, eu vou passar de um padrão de análise química, né, de espectro de análise química, para outro padrão. E aí ele consegue determinar para a gente onde que isso acontece. E aí a gente consegue encontrar as bordas, né, desse contato da partícula mista. Né? O equipamento ele é muito, muito interessante, mas ele não dispensa o uso ou melhor, ele não dispensa a atuação do homem nesse sentido. Porque depois de coletar esses dados, né, as imagens e a análise química, é o homem que faz a interpretação daquele
espectro. Então, nós que vamos falar do equipamento, que é um espectro que tem ferro e oxigênio, com certas quantidades, corresponde à hematita. E com outras quantidades, corresponde à magnetita, por exemplo, né? Então, não há essa dispensa do uso do homem, né? Da força humana. E é claro que depois que a gente tem esse trabalho de identificar, com 1 segundo, 2 segundos, ele já calculou pra gente quantas partículas são monominerâlicas, quantas partículas são constituídas pelo mineral que a gente tem interesse, né, em termos de porcentagem, quantas partículas estão mistas com um mineral e quais são esses minerais, e quais as partículas estão com mais de um mineral, além do nosso mineral de interesse, né? Então, esse desenvolvimento, essa técnica que foi desenvolvida, ela, assim, avançou, né? Trouxe um avanço muito grande para a gente na determinação desse tipo de análise, porque antes eu não conseguia avaliar por método óptico a liberação de minerais que tinham a mesma força, né? Então, com a imagem de elétrons, isso se tornou mais fácil, né? Mas isso não dispensa o uso do homem, né? A gente está acostumado a ver a inteligência artificial sempre dispensando o uso do homem, mas até o momento isso não aconteceu, né? Agora, uma opinião minha, eu não sei se a gente vai ter isso por muito tempo ainda. É provável que com as técnicas de aprendizado de máquinas, né, e de deep learning, pode ser que a gente tenha um momento em que o equipamento faça a captura das informações, dos dados, transforme esses dados em informação e já nos dê o resultado final. Porque ele vai aprendendo com cada vez que ele vai processando o material, ele vai aprendendo um pouquinho mais, né? Então, professora Ana, eu trouxe alguns exemplos, né? A inteligência artificial, ela está presente na mineração realmente desde o início, desde antes mesmo da gente ter uma operação de mineração, né? Ela auxilia os geólogos na identificação de áreas-alvo, né? Que a gente não trouxe exemplos, mas auxilia nisso, auxilia na operação da mina, né? No processamento mineral, na redução da exposição do operador ao risco, né? E com isso tudo, a gente tem ganhos desde o ponto de vista técnico, né? Como do ponto de vista econômico e de segurança, né? Então, assim, acho que eu acabei me delongando um pouco, mas são exemplos que me chamaram a atenção, né? Alguns deles eu já consegui visualizar e ver como que isso melhorou. Mas eu acredito que é vasto o campo de aplicação da inteligência artificial, não só para a gente na mineração, mas para as diversas áreas que existem, né? E a gente poderia ficar aqui falando horas e horas de exemplos, de situações, mas eu acho que a proposta do webinar não é essa, né? É mais trazer mesmo uma elucidação desse tema com exemplos para ficar mais palpável, né? Então, assim, com isso eu termino minha fala, transfiro a palavra para você novamente, para que você possa encerrar. Obrigada, professora. Realmente, quando a gente começa, né, a ler, procurar sobre a inteligência artificial, não somente na mineração, mas em diversos ramos, a gente se assusta, porque hoje em dia praticamente tudo, né? Nós temos, né, a inteligência artificial, a internet das coisas, né, que vem chegando aos poucos e vem dominando. Mas a gente ainda também tem que pensar numa coisa, que até isso ser totalmente concretizado, somos nós que temos que passar o nosso conhecimento para eles, né? Então, ainda existe uma interligação entre o homem e a máquina. Claro que espera-se, né, em algum momento em que a máquina consiga fazer funções, mas até o momento somos nós que temos que mostrar isso para eles, né? Então, eu acho que cada vez mais que nós vamos estudando, vamos conhecendo mais, a gente vai vendo o quanto isso também vai melhorando, né, a aplicação da inteligência artificial.
Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, eu não tenho muitas coisas a mais para poder falar. Queria te agradecer, né, pela sua exposição, foram exemplos assim, como você falou, a gente poderia ficar aqui horas e horas citando. Quando eu comecei a pesquisar, eu tive que fazer uma leitura inteira para poder escolher o que eu iria trazer, porque são muitas coisas mesmo. Né? E para quem tiver mais interesse, né, o portal da mineração, o próprio site do IBRAM, vocês conseguem ver alguns artigos, algumas revistas científicas na área específica da área de mineração. Também hoje em dia tem vários artigos muito interessantes, né, que vocês podem aprender muito mais, né, principalmente quem é da área da mineração, né, não ficar assustado, né, mas poder conhecer melhor, né, toda essa aplicabilidade da inteligência artificial. Mais uma vez, muito obrigada, professor André, pela sua participação. E eu agradeço a todos, né, pela participação, pela oportunidade, né, que a Faculdade de Ciências proporciona, de a gente poder levar ao público, não somente aos nossos alunos, mas o público em geral, um pouco mais do conhecimento, né, não somente dos nossos cursos, mas um pouco mais do que no dia a dia a gente está vivendo. Né? Então, muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite.